A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui no nome de Jesus para trazer uma palavra de fé aos amados irmãos e que quem ouvir essa palavra seja realmente abençoado no nome do Senhor. Jesus esteja com o seu coração realmente preparado e com atenção na palavra de Deus. Porque quando Deus fala, é importante que nós demos a verdadeira e devida atenção que a palavra de Deus merece. Quando Ele manda a palavra é para nos abençoar, portanto devemos ter sempre zelo e cuidado ao ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto que se encontra em Josué 1 e 2, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas quando Josué recebeu essa palavra, ele tinha aproximadamente aí uns 70 anos de idade. Ele saiu do Egito, eu acredito com certeza, com mais de 20 anos, passou os 40 anos no deserto. Com certeza ele tinha mais de 20 anos quando foi comissionado para ver a terra prometida. Então com certeza ele tinha aí uma faixa de uns 70 anos de idade aproximadamente. Então José não era mais um garoto, ele já era um homem maduro. No nosso tempo ele já seria um idoso, mas uma pessoa que ainda tinha todo o vigor, toda a disposição e tinha a promessa de Deus na sua vida. A Bíblia diz que, no versículo 1, que Josué era auxiliar de Moisés, aquele serviçal, aquele que carregava os pertences de Moisés. E agora Deus fala para Josué, para ele se levantar. Diz: levanta-te agora. É mais importante quando Deus fala, ele fala para hoje. Ele fala para agirmos hoje, ele fala para crermos hoje. A palavra do Senhor nos fala em Coríntios: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Termos realmente zelo ao que Deus fala conosco, porque muitas vezes a gente entende que Deus está falando conosco, às vezes para nós nos levantarmos de alguma situação, para nós reagirmos contra o mal, contra o pecado, reagirmos contra o desânimo. Quando Deus diz levanta-te, é porque a pessoa estava em estado de desânimo, estava em estado de descanso, estava em estado ali de, talvez até um pouco desligado. Mas Josué, ele tinha uma unção de Deus, ele tinha uma promessa de Deus, e Deus agora tinha pressa, agora tinha chegado o tempo de Deus cumprir aquela palavra dele na vida de Josué. Ele tinha o desafio de colocar a nação de Israel na terra que Deus havia prometido, que daria a nação de Israel. É uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, é sobre a palavra de Deus, sobre as promessas de Deus, é que elas se cumprem, é que elas se tornam realidade. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, ele fala no nosso coração, e muitas vezes é como se nós estivéssemos sonhando. É bom sonhar, mas esse sonho que eu falo aqui é no sentido como se nós estivéssemos apenas tendo uma ilusão, ou um pensamento vago, que a coisa não vai acontecer. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre, ela acontece, ela está acontecendo hoje, ela está se cumprindo hoje e ela vai se cumprir sempre. E se Deus tem uma palavra para a sua vida, uma promessa, ela vai se cumprir. Mas a palavra de Deus aqui para Josué é que ele se levante, é que ele tome posição, é que agora ele vai se tornar o líder, ele vai se tornar o capitão dos exércitos de Israel. E isso não era um trabalho pequeno, não era um trabalho qualquer. Josué estava à frente dos exércitos de Deus. Um povo grande, um povo que era
amado de Deus e ainda é. Quem é povo de Deus é amado de Deus, é guardado de Deus, é protegido de Deus, e Deus tem promessas para o seu povo que se cumprirão. E Deus fala a Josué para que ele tenha ânimo, para que ele tenha fé, para que ele obedeça a sua palavra, que ele seja um homem zeloso da palavra de Deus e que Deus vai ser com ele. De vez em quando eu vejo na Bíblia a expressão Deus é contigo, Deus era com ele, Deus é comigo, o Senhor dos Exércitos está conosco. Irmãos, isso faz toda a diferença. Se Deus é contigo, você vai prosperar. Se Deus é contigo, você vai vencer. Se Deus é contigo, você vai passar por essa. José passou pela luta no Egito porque Deus era com ele. Moisés conseguiu atravessar o deserto porque Deus era com ele. Josué conseguiu colocar o povo na terra prometida porque Deus era com ele. Jesus morreu na cruz por nós porque Deus era com ele. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. E se Deus é conosco, nós também vamos conseguir vencer. Só que nós precisamos nos levantarmos. E Deus começou a trabalhar na vida de Josué. O primeiro grande desafio foi atravessar o Jordão. Moisés teve um grande desafio e que mostrou a grandeza de Deus na vida de Moisés foi a travessia do Mar Vermelho. Josué está com um desafio semelhante, agora a travessia do Jordão no tempo da sua cheia, no tempo do inverno, no tempo que ele se achava com todas as suas ribanceiras, suas margens no mais alto nível. E Deus diz: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. O Senhor Jesus disse que ele vai estar conosco, que ele está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos, porque depois que os séculos forem consumados, nós estaremos para sempre com ele, nós estaremos juntos com ele, nós o veremos face a face, nós andaremos junto com ele. Mas até lá, é um desafio. São lutas, são provações, são tentações, são mares que às vezes temos que atravessar, são rios que temos que atravessar, às vezes fogo, como a palavra do Senhor diz, mas se tivermos que passar pelo fogo, ele não vai nos queimar, se tivermos que passar pelo rio, ele não nos submergirá, mas é importante crermos na palavra de Deus. Depois que Josué recebeu aquela palavra, ele foi fazer uma coisa, ele foi consagrar com o povo. Chamou o povo à consagração. Irmãos, Deus está nos chamando a entrarmos numa consagração, numa santificação. Porque Deus tem coisa grande para realizar através da igreja neste século, nesta década, neste ano, nesse mês, nesse dia em que ouvimos esta palavra. E Josué chama o povo à consagração porque Deus lhe dá instruções. Os sacerdotes se santificam, o povo se santifica, se consagra porque eles vão passar o Jordão. E mais ainda, Deus vai engrandecer Josué à frente do povo. E a palavra de Deus se cumpre. Alguns dias depois, aquele povo atravessa o Jordão e diz a palavra de Deus. No capítulo 3, no verso 7 de Josué, diz assim: disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Nós devemos fazer essa oração. O Senhor é comigo. E diz a palavra de Deus em Josué 4,14. Naquele dia o Senhor honrou a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Irmão, se levante. Há uma palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Devemos nos levantar no nome de Jesus. Tem um dia marcado para Deus nos engrandecermos, para Deus nos honrar, para Deus nos fazer prosperar. Que estejamos preparados, consagrados,
para esse dia que o Senhor vai abrir a porta, para o dia que Deus vai estender a mão, para o dia que Deus vai chegar junto, que Deus vai dizer, eu sou contigo, a bênção chegou sobre a tua vida, a bênção chegou sobre a sua casa, a bênção chegou sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre os seus planos. Que Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça, mas que você se levante e seja vitorioso com Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu te rogo em nome de Jesus, dá ânimo, meu Pai, ao teu filho que ouviu essa palavra, que ele se levante para receber do Senhor a bênção, a vitória, a consagração, meu Deus, o milagre, para que se cumpra na vida desse teu filho a promessa de Deus. Porque a promessa que o Senhor fala, ela se cumpre. Assim como o Senhor foi com Moisés, foi com Josué, o Senhor também é conosco, porque essa é a palavra que o Senhor nos diz, que o Senhor será conosco todos os dias. Meu Pai, abençoa a tua igreja, ao teu filho que ouviu essa palavra, que o Senhor seja com ele, e que o teu servo se levante e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.